Quantas pessoas gostariam de estar, talvez, no seu lugar? Ser como você, ter o que você tem, andar com quem você anda, ver as coisas que você vê. A Bíblia diz que muitos gostariam de estar conosco, de ver o que vemos, mas eles não veem, de ouvir o que nós ouvimos, mas eles não ouvem, de sentir aquilo que sentimos, mas eles não sentem. Porque nem todo mundo foi chamado por Deus para ser profeta. Nem todo mundo foi chamado por Deus para ser pastor, para ser apóstolo, para ser diácono, para, enfim, para as funções eclesiásticas dadas por Deus para os homens na terra. Muita gente gostaria de ter coisas que você tem, irmão. Mas eles não têm. E nem por isso eles deixam de ser felizes. Eles deixam de estar na presença de Deus. Eles deixam de andar na presença do Senhor. E muita gente, quando percebe que não tem aquilo que deseja, abandona. Escarnece, xinga, briga, amaldiçoa. Pessoas mesquinhas, pequenas. Mas os crentes, eles permanecem na presença do Senhor até o fim. Até o fim, irmão. E se Jesus quiser que dê uma onda e mate todo mundo, nós vamos morrer. Se Jesus não quiser, não vamos. Isso aí, irmão. Essa é a palavra de Deus para você que está com medo. Medo da pedra que vai cair do céu. As pessoas mandam mensagem para mim e falam: pastor, como é que é esse negócio aí? Eu falo: não sei, irmão, só Deus falou para mim que vai acontecer. Quando? Eu não sei. Ele não disse. Fica esperto. Porque ele falou para mim que quando a gente vê o negócio caindo, vai dar bastante tempo de todo mundo sair. É para sair. Não acontecer, vaza. Vai acontecer. Assim como muitas outras coisas que a nossa geração, gente, é a última. Nós vamos ver o arrebatamento da igreja. Nós vamos ver se cumprir Mateus 24. Terremotos em todos os lugares. Eu estava ouvindo uma pessoa dizer que esse terremoto que deu no México agora de 7,5, você não vê isso na televisão, não vai ver. Que foi destruidor no México. Que muita gente morreu, muita coisa se perdeu, muita coisa aconteceu. Para estas pessoas que morreram, Jesus voltou para eles. Jesus voltou para eles, irmão. Um terremoto, os caras morreram, Jesus voltou para eles. Se, mas eu não sabia que ia ter um terremoto e eu não estava preparado. Perdeu o playboy, já era. Mantenha-se preparado. Fique vigilante. Vigie, disse o Senhor. Porque o dono da vinha pode voltar no momento que você não espera. A Bíblia fala isso. Portanto, nós devemos permanecer esperando o Senhor na posição correta, do jeito certo, da maneira adequada, buscando ao Senhor sem cessar em orações, em súplicas, em jejuns, santificando a nossa vida todos os dias. Porque Jesus pode voltar para nós hoje, irmão. Pode voltar para nós amanhã. E às vezes a pessoa está ali, né, no caso do pastor aqui, 50 anos, 52 quase, na plenitude do seu vigor físico, a sua beleza, achando que vai viver até os 80, e de repente acorda de manhã cedo, quando vai, olha, aquela pedra caindo do céu, aleluia, já era. E se a pedra estivesse caindo e você fosse avisado, dizer, você tem 10 horas de vida, vai acabar o planeta, tchau, o que você faria? Eu acho que nós ia fazer um churrasco, né, Raiz? Ia fazer um churrasco. Ia fazer um churrasco, irmão. Tomar uma Coca-Cola gelada.
Ficar preparado para ir para o céu. Fazer um culto, dar uns glória, cantar uns hinos. Passar os últimos momentos da nossa vida em harmonia, em alegria. Você vai fugir para onde? Vai correr para onde? Vai sair para onde? Como é que você vai fugir da presença de Deus, irmão? Você nunca pensou nisso, não? Você pode achar que eu estou meio catastrófico hoje, né? Que eu estou meio tétrico, sei lá. Mas eu estou só falando a verdade. É fácil você achar que o Judas vai morrer. Né? É fácil a gente olhar hoje para toda a condição geopolítica do mundo e ver que a Rússia está se preparando para a guerra e vai ter uma baita de uma guerra e vão morrer muita gente. A gente já sabe disso. Faz tempo que Deus falou que isso ia acontecer. E aí você pensa, os ingleses abandonaram Jesus e vão entrar na guerra e vai morrer todo mundo. Os alemães abandonaram Jesus, estão ferrados. Os chineses vai entrar numa guerra lá com Taiwan, e daí os japoneses não querem saber de Jesus, vai morrer. É fácil você falar isso. Mas e se fosse você, irmão? E se fosse nós? E se fosse um terremoto aqui? E morresse todo mundo? Será que nós teríamos condição de ir morar no céu? Será que nós estaríamos preparados? Ou, infelizmente, nos últimos anos, nós não tivemos tempo de buscar a Cristo, nós não tivemos tempo de santificar a nossa vida, nós não tivemos tempo de buscar o perdão das pessoas que nós ofendemos, porque a gente não teve humildade suficiente para se arrepender do nosso pecado e ir buscar as pessoas e pedir perdão e se consertar, porque o nosso coração está cheio de mágoa, de rancor, e aí vai cair uma pedra e vai todo mundo para o inferno. Porque a Bíblia diz que quem não perdoa não vai ser perdoado. E eu e você, irmão, precisamos fazer uma reflexão. E quando eu olho para o Judas e vejo Jesus falando no verso 26, no verso de número 26, Jesus dizendo, é aquele a quem eu der o bocado molhado de pão na sua boca. Jesus poderia ter posto a boca de quem ele quisesse. Eu queria que você entendesse isso. Não foi uma questão de merecimento. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Judas era ladrão. Mas a Bíblia não disse que por isso ele mereceu trair Jesus. Isso não está escrito na Bíblia. E a gente fazendo uma avaliação mais aprofundada, teológica desse texto, você vai ver que tem muitas outras coisas que implicavam isso, essa decisão. E o que nós encontramos aqui, pastor, o principal fato que fez com que Judas fosse escolhido para levar esse jugo sobre a sua vida, a soberania de Deus. Deus o escolheu. Soberania de Deus. Você vai dizer para mim assim, pastor, mas Deus é injusto, coitado dele. Deus não é injusto, irmão. É a tua justiça que não chega perto da sombra da justiça de Deus. Tua mente é tão pequena que você não consegue compreender as ações de Deus. Ou você acha que Judas morreu e foi para o inferno? É isso que você acha? Que Judas se suicidou? É assim que você pensa? Eu já tenho falado isso aqui, faz tanto tempo sobre isso, mesmo assunto. Há anos que eu falo isso. E ensino as pessoas a ler a Bíblia. E mostro para todo mundo que Judas não morreu enforcado. É uma coisa tão clara dentro da Bíblia, eu não sei como que as pessoas não conseguem enxergar isso. A gente então precisa olhar e entender, quando nós observamos a história de Judas, nós entendemos o que se chama soberania, o que é a soberania de Deus, o que é a ação de Deus, o poder de Deus sobre a vida de uma pessoa, tanto na vida quanto na morte, irmão. A capacidade que Deus tem para salvar. A Bíblia diz que aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível.
O que é impossível para você é possível para Deus. A gente precisa enxergar isso. E eu queria ir um pouco mais para frente ainda, se você me permitir, 27. E logo após o bocado, entrou nele. Quem é que entrou no Judas, irmão? Quem que entrou no Judas? Quem traiu Jesus? Mas todo mundo fala que foi Judas. Todo mundo fala que foi o Judas. Mas a Bíblia está dizendo que quem entrou no Judas foi Satanás. Talvez você nunca tenha visto uma pessoa endemoniada. Você já viu? A pessoa falando grosso. Nunca viu? Por que quem está falando na boca dela é ela ou é o diabo que está nela? Fazendo o homem virar travesti para a rua se prostituir. Quem está fazendo aquilo com ele? É ele ou é quem está nele? Fácil julgar, né? É fácil apontar o dedo. Não é? Isso é fácil, irmão. Qualquer hipócrita faz isso. É quem conhece o Evangelho, não faz. Não faz, irmão. Porque sabe quem é o inimigo das nossas almas. A capacidade, a sagacidade, a capacidade de mentir, enganar, roubar, matar, que o diabo tem. Eu sei que tem muita gente por aí que fica jogando as coisas nas costas do diabo. Eu falo isso sempre, que o diabo tem as costas largas, né? Que a maioria das pessoas é sem vergonha. Mas quando é o diabo, irmão? Quando o diabo entra na vida de uma pessoa, não é? Quando o diabo age na vida de uma pessoa, irmão, ele tem uma função. E quando Jesus põe o pão molhado na boca do Judas, naquele momento o Judas sai de cena. E quem entra a partir de agora para jogar o jogo? O diabo, irmão. E tudo que você vê acontecer daqui para frente, não foi Judas que fez, foi o diabo. Foi o diabo. Mas é mais fácil julgar o caráter das pessoas. É mais fácil você falar, o Judas traiu Jesus porque ele era ladrão mesmo, vagabundo, não valia nada. Não é assim que as pessoas falam? Sem conhecimento da palavra de Deus. Porque não conhece as Escrituras, porque não presta atenção no que está escrito. E então não consegue entender o que a Bíblia está falando. E eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia nunca passa o pano na cabeça de ninguém e mostra e demonstra tudo o que a pessoa fez, falou, sentiu, pensou, independente de quem seja. A Bíblia não esconde a ação de ninguém, em nenhum momento, nenhum personagem que está contido na palavra de Deus, todos eles têm a sua vida completamente exposta, inclusive com os seus pecados, atos falhos, pensamentos, demonstrando de maneira muito clara a sua humanidade, a sua capacidade de errar e de se consertar. E a gente encontra nesse texto, eu acredito, na minha opinião, maior exemplo da palavra de Deus, a respeito da soberania de Deus. Do quanto Deus comanda e domina todas as coisas, ao contrário do que muita gente acha e pensa. Muita gente enganada dentro das igrejas, irmão. Quando despreza a sagacidade de Satanás, a capacidade que ele tem de dominar as pessoas, de falar na boca das pessoas, de raciocinar na mente das pessoas, de dar ideia, de gerir pessoas e obras, para que elas se desviem, se afastem do Senhor, se percam. Você sabe que uma das teses do pai da igreja evangélica, o Martinho Lutero, baseava-se, talvez você não tenha conhecimento da história, no fato de quando ele era um pároco, um padre de uma paróquia, não o principal, mas ele era o terceiro,
e eles estavam fazendo uma reforma, e dessa era literal, no telhado daquela igreja, e um menino de 13 ou 14 anos se suicidou enforcado numa das vigas. E naquele tempo a pessoa que se suicidava era considerada maldita. É a história que eu estou te contando, não é Bíblia. Era considerada maldita e não podia ser enterrada no cemitério que era no terreno da igreja, que era considerado um lugar santo. E só se enterrava ali, era enterrado ali, quem tivesse se batizado na igreja e pago, né? A gente sabe como era a igreja católica romana. E então o padre principal mandou que cavassem um túmulo para aquela criança que havia se suicidado do lado de fora dos muros do cemitério. E essa foi a principal ação de revolta do Lutero, porque ele disse como que poderiam, ele disse o seguinte, abre aspas, como se poderia condenar uma criança que cheio de demônios impelido a lançar-se, seria responsabilizado por um ato completamente dominado por Satanás. Isso faz você pensar em algo? Isso faz você refletir sobre alguma coisa? Como é que nós sabemos, irmão, quem está dominando aquela pessoa naquele momento de loucura? Como você sabe? Muita gente dominada, tem a sua mente dominada por Satanás. E atos horrorosos são cometidos e não é a pessoa. É o diabo que está nela. Pastor, mas como assim, irmão? Olha o que a Bíblia está falando para você. Olha o que a Bíblia está te mostrando. E quando você julga algo que você não conhece, poderíamos ir para o livro de Judas, não este, mas o Judas, irmão de Jesus, seu irmão mais novo, que se converteu após sua ressurreição, na sua epístola, que é uma página antes do livro de Apocalipse, e ali está escrito que o homem julga não ser de Deus aquilo que ele não compreende. E muita gente julga não ser de Deus aquilo que a sua mente carnal não consegue compreender. Porque muitas coisas só se compreende, se discerne pelo Espírito. E não pela sua mente natural, pelo seu conhecimento técnico, teórico. As coisas espirituais são discernidas pelo Espírito Santo e não pela sua mente, que não consegue compreender as dimensões espirituais sob as quais eu e você somos influenciados, irmão. Agora, se você não consegue entender as coisas mínimas, não foi isso que Jesus disse para aquele moço? Como é que eu vou te falar das coisas grandes? Então, observando o texto, nós continuamos no verso de número 27, que diz assim, e logo após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois Jesus disse para quem? Para Judas ou para o diabo que dominava agora o corpo de Judas? Olha o que está escrito na Bíblia, irmão. O que fazes, faze-o depressa. Para quem que Jesus deu ordem, irmão? Para o Judas ou para o diabo? O que você tem que fazer, faz logo. Jesus fala para o diabo. E então a gente discorrendo no texto, verso 28, diz assim, e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Ninguém entendeu, porque ninguém percebeu que Jesus estava falando com o diabo. Porque as pessoas olhavam e só viam o Judas. Porque muitas vezes você está olhando para alguma coisa e você está vendo outra. Porque você não consegue discernir, você não consegue perceber as coisas espirituais. E as pessoas que são carnais, e a maioria, 99% julga aquilo que seus olhos vê. Ah, eu estou vendo. Você acha que eu não estou vendo isso? Porque você está fazendo isso? Porque a maioria das pessoas é assim.
Não percebe o que está acontecendo, não percebe que o diabo está destruindo as almas e as pessoas estão ali brigando, ranhetando, enfiando o dedo na ferida, brigando por causa de uma bala, brigando por causa de R$ 100, brigando porque isso, brigando por causa daquilo. E enquanto isso, Satanás está roubando, matando, destruindo e as pessoas rolando no seu próprio vômito. Isso é um texto muito intenso espiritualmente, quando você entende o que ele está falando. Muito forte. E nós precisamos acordar desse sono indolente e carnal no qual muitos de nós estão vivendo. Estão envolvidos com a sua vida, com o seu cotidiano, com o seu cachorro, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua casa, com a sua arrogância humana, que não percebe, irmão, o que está acontecendo ao seu redor, não percebe que a pedra está caindo e teu dia pode acabar amanhã. E a pedra é uma metáfora, você sabe, né? Por favor, não vai dizer que eu disse que vai cair amanhã, porque eu não estou falando isso. Nós temos que despertar, irmão. Cada um de nós. Sair de dentro dessa caixa que todo mundo está vivendo. Ah, hoje eu não estou bem. Ah, hoje eu não estou bom. Ah, eu não estou afim. Ah, eu não vou. Ah, eu não. Ah, assim não. Ah, dessa cor não quero. Você já pensou se Jesus te dá um carro, né, aquele presente maravilhoso, aí você chega lá, o carro alaranjado, você fala, ah, Jesus, eu não quero esse troço aí, parece um táxi. Esses dias eu vi uma BMW laranjada, não sei se vocês viram, estava por aí, vi esses dias, cor de táxi laranjada. Eu fiquei dando risada, falei, quem será que vai comprar uma BMW laranjada? Dá um novinho. Depois eu fiquei pensando, falei, bom, dinheiro é do cara, ele compra da cor que ele quiser. Ninguém tem nada com isso. Com certeza não vai ter nenhuma outra igual. Né? Nossa, irmão, mas BMW, mas é alaranjada, irmão, você anda de Fusca, cara, cala a boca. Tá andando de Opalão, velho, tá reclamando da minha BM laranja. Cuida do seu Opala que eu cuido da minha BM, irmão. Dinheiro é meu, que comprei, você não tem nada com isso? Hã? Irmão? As pessoas se preocupam muito com a vida dos outros, irmão, e não prestam atenção à sua própria. Está todo mundo olhando para o Judas, mas ninguém vê o diabo que está no Judas. Ninguém vê que Judas está cumprindo uma função na terra que lhe foi dada pelo próprio Deus, irmão. É fácil bater no Judas, fazer boneco, pendurar ele no poste, dar porrada. Eu falei isso para uns caras uma vez. Eu falei, cara, se vocês conhecessem a história do coitado Judas, você não batia nele. Batia nele. Porque Jesus podia dar essa para você. Uma vez um irmão falou para mim sobre um problema que teve na igreja, uma divisão, e criou 2 grupos. A igreja se dividiu, aí ficou um grupo de um lado, outro grupo do outro lado, e o grupo do lado de lá se ferrou porque estava errado. A igreja deles, mais para frente, faliu, que dividiu, criaram outra, quebrou, todo mundo se desviou, ferrado. E aí os caras que ficaram do lado de cá olhavam para os caras que estavam do lado de lá, todo mundo ferrado, e falavam, aí otário, se ferrou. Eu disse, cara, não fala assim. Porque você levou a sorte de Deus permitir que você tivesse ficado desse lado. Mas e se Deus tivesse permitido que você ficasse do outro lado? Teve um Palmeiras e Corinthians na final, Palmeiras 3-0. Ô, glória. Os corintianos tudo chorando. Mas e se quando você nasceu, que teu pai era corintiano? E aí você virou corintiano, teu pai fosse palmeirense. E você hoje fosse palmeirense.
Você acha que você que escolheu ter nascido numa família que todo mundo é Corinthians? Tem coisas, irmão, que não foi você que escolheu. E você tem que levar. Foi você que escolheu. Você tem que levar. E daquilo que te foi dado, irmão, você tem que fazer o melhor possível. Tem gente que nasceu pobre e vai morrer pobre. Do mesmo jeitinho que nasceu e não vai mudar. Sabia? E tem gente que nasceu pobre e vai ficar rico no meio do caminho. Mas, pastor, por que Deus faz essa distinção? Porque o livro de Provérbios fala que Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, e Ele dá o que é dele a quem Ele quer. Ele enriquece a quem quer, empobrece a quem quer. É uma prerrogativa dele, você não tem nada com isso. Então, se você estiver na buena, na sorte de estar naqueles que Deus escolheu para prosperar, você vai prosperar, senão você não vai. E você tem que procurar ser o mais feliz possível com aquilo que você tem e dar glória a Deus. E não ficar reclamando. E se Jesus escolheu você para prosperar, um dia vai dar certo e você vai prosperar. E aí você vai dizer, esperei com paciência no Senhor. Você está entendendo a mensagem, hein? Tá? Olha para o Judas, irmão. (29) Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Que bolsa era essa que Judas tinha? Do dinheiro. E aí você vai falar para mim, pastor, que dinheiro? Se todo mundo fala que Jesus não recebia dinheiro de ninguém. Porque tem um monte de teólogo de botequim que fala que Jesus não recebia oferta, que Jesus não ganhava nada de ninguém, que ele não tinha dinheiro, que ele é um pobre, desgraçado. Não falam isso? Tem muita gente que fala que não existe dízimo no Novo Testamento, que onde é que está na Bíblia que tinha. Irmão, se não tinha, por que é que Judas carregava a bolsa de dinheiro? Que dinheiro? Eles roubavam banco naquele tempo? Assaltavam as pessoas para ter dinheiro? É isso que você acha? E se eu falar para você que a Bíblia diz que tinham algumas mulheres proeminentes da sociedade que sustentavam o ministério de Jesus com ofertas, o que você me fala? Está na Bíblia isso. E esse dinheiro que eles levavam e davam para manter o ministério de Jesus, porque todos eles largaram o seu emprego e começaram a viver da obra, e não eram poucas pessoas, e todo mundo comia do dinheiro que se lançava na bolsa. Quem é que lançava o dinheiro na bolsa, irmão? Veja como o texto está falando um monte de coisa aqui que você nem percebe. Eu estou te ensinando a ler a Bíblia, a prestar atenção no que está escrito. Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. Ele que recolhia o dinheiro, as ofertas que as pessoas voluntariamente traziam para Jesus. E na bolsa sempre tinha grana. Quando na primeira multiplicação de pães e peixes, o apóstolo, eu não me lembro qual era o nome dele agora, veio para Jesus e disse, Senhor, nem que nós comprasse 5.000 denários de pão, não dava para todo mundo. Comprasse, ele disse, não ganhasse. Em João 3, mulher samaritana, Jesus senta no posto, os irmãos vão na cidade comprar comida para comerem. Comprar. Então Judas carregava a bolsa. E a Bíblia diz que daquilo que era lançado lá, ele tirava um pouco para ele. Roubava, desviava. Por isso era chamado ladrão. 30.
E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. E Jesus seria então traído, derrubado por Satanás. Mas isso é história para um outro dia. Nós, eu e você, ao ouvirmos esse texto, a aprendermos essa palavra hoje, entendemos que vivemos debaixo da total ação de Deus, que somos dependentes totais do poder de Deus, do reinado de Deus quando somos reino, que fomos separados e escolhidos para algo que Deus tem para você. E você deve fazer aquilo que Deus deu nas suas mãos e não aquilo que você quer fazer. Você deve fazer o melhor que você puder, aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos e não ser negligente. Se Deus falou para você, faz pão para o pastor tomar café, faça um pão gostoso, não queime. Não deixe ele ficar encruado, cresça direito. Não põe muito fermento, nem muito sal. Faz o melhor. O melhor que você pode. Porque nós devemos fazer, dentro das nossas possibilidades, o melhor que podemos. Porque nós estamos fazendo para Deus. Faça o melhor que você pode. Faça tudo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Se a Bíblia diz que ao fazermos somente aquilo que somos mandados, somos inúteis, imagina se você não fazer nem aquilo que Jesus te deu. Jesus mandou você limpar a igreja e você só limpa do meio. Nos cantos fica sujo. Jesus mandou você lavar a cozinha da igreja, você lava a cozinha, mas deixa a louça suja. Aquilo que Deus deu nas tuas mãos, faça o melhor, irmão. Deus mandou você lavar o carro do pastor, não apenas lave, passe aspirador, pneu pretinho. Tire o pó. Faça direito, irmão. Pois se puder, põe na sombra, passa uma cera. Capricha. Ele só mandou você lavar. Mas sabe onde é que está o up do teu ministério? Quando você... Não, eu já lavei, mas agora eu vou passar uma cera. E aí você vai passar uma cera, irmão. Fala, nossa, quando o meu pastor sentar aqui nesse carro encerado, nossa, Deus vai olhar lá de cima e vai, mas esse encerador é do bom. Mandei só ele lavar, ele lavou e passou cera. O Senhor, Ele está observando e te dando oportunidades na sua vida. Aí muita gente acha que está fazendo sua obrigação, tá bom. Aí não entende por que Deus usa tanto uns e tão pouco outros. Mas quando o Senhor olha para o teu coração, Ele reconhece você por aquilo que você fala, por aquilo que você faz e por aquilo que você pensa. Lembre disso. Deus, Ele olha para mim e para você. Quando Deus te dá uma semente, irmão, Ele não te dá uma semente qualquer. Ele te dá uma semente brotando já. Já está em fase de brota. Ela já está com broto. Você não precisa esperar ela brotar. Deus já te deu uma semente preparada, é só você lançar. Lança na terra. E você vai ver ela crescer e dar fruto e fruto doce. Você crê nisso? Fica de pé então, quero orar por você. Vamos lá. Feche os seus olhos, por favor. Inclina a sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te apresentar hoje aqui a minha igreja. Senhor, nós estamos aqui reunidos em alguns milhares
e ainda muitos outros milhares vão nos ouvir depois. Cada um destes que o Senhor vê, contempla com os seus olhos, está agora com suas mãos abertas e pensando naquilo que foi pregado nessa noite, sobre a sua soberania, sobre as nossas vidas. Eu peço, Deus, que o Senhor possa hoje, nessa noite, abrir, meu Deus, os nossos olhos, para que a gente possa ver. Abrir, Senhor, os nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir a Tua palavra. Para que nós possamos compreender, Senhor, as Tuas escrituras sagradas e santas. Que o Senhor possa nos conduzir, meu Deus, por um bom caminho. E que nós possamos pregar o Teu Evangelho com poder e autoridade, sendo testemunhas em todos os dias da nossa vida, das obras que o Senhor tem feito no nosso meio. Os abençoa, Senhor, em nome de Jesus. E põe a Tua mão, Senhor, sobre as nossas vidas, para que andemos, Papai, na Tua presença e sejamos abençoados em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Papai, nos ensina para que sejamos ensinados Teus. Nos direciona para que sejamos direcionados pelo Teu Espírito Santo. Não permita, Senhor, que andemos na hipocrisia humana, que andemos por aí desviados, julgando as pessoas, mas que possamos ser pessoas humildes, conscientes da nossa limitação física e humana, que nós possamos ser crentes espirituais, tendo conhecimento das coisas espirituais, entendimento das coisas espirituais, para que possamos andar cada dia, meu Deus, na Tua presença. E sejamos, Senhor, abençoados em nome de Jesus Cristo. Nos abençoa, meu Deus, com a Tua mão poderosa. Nos abençoa, Senhor, com a Tua graça impagável. Com o Teu poder, com a Tua autoridade, Senhor, possa tocar as nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Deus, nos abençoa nessa noite, para que possamos crescer na graça e também no conhecimento, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Assim, meu Deus, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se foi abençoado, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Você que está em casa também pode dar uma salva de palmas aí para Jesus. Aleluia. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram em si, trouxeram. Você que está em casa aí também. Se você quiser enviar a sua oferta, seu dízimo, a gente vai disponibilizar o Pix aí na tela para vocês e para vocês que estão aqui na igreja, se quiserem devolver a sua oferta, dá um sinal assim que os irmãos vão entregar o envelope aí para você, para que você possa deixar a sua oferta, o seu dízimo na igreja hoje. Graças a Deus, Jesus é bom. Não esqueçam que amanhã, às 9h30, nós temos aí ensino da palavra, oração, né? Vai ser uma bênção. Nossa segunda-feira vai começar com tudo, se não cair, né, nenhuma pedra na nossa cabeça, nós vamos estar lá, firme e forte. Firme e forte, aleluia. Já começando a orar desde segunda, nós já vamos estar orando já, porque essa semana vai ser punk. Oh, glória, essa semana vai ser uma benção. Jesus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não esqueçam que já está aberto também as inscrições para o batismo em São Paulo, tá? Não se esqueçam. Já está disponibilizado aí nas páginas da igreja para você poder se inscrever para o batismo em São Paulo, tá? É dia 29, né? Dia 29 de outubro, tá? Vai abrir às 9h30 da manhã, tá? Atenção, povo da internet aí, a partir das 9h30 da manhã,
tá bom? Faça a sua inscrição, tá legal? Não se esqueçam. Vamos orar, feche os seus olhinhos aí, incline a sua cabeça que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, abençoe a todos os ofertantes, os dizimistas da nossa igreja, diante de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se levantar e trazer a tua oferta, e você que trouxe. Glória a Deus. Amém, meus queridos e amados irmãos. Hoje inicia, né, mais uma semana, né? Domingo, primeiro dia da semana, né? Fica de pé, vamos orar, agradecer a Deus pela semana que vai começar. Pela semana que vai começar, todo mundo. Vamos lá. Papai do céu, em nome de Jesus, queremos te agradecer, meu Deus querido e amado, por essa semana que se inicia hoje, e eu peço, Deus, em nome de Jesus, que a tua mão possa nos guiar, nos conduzir, em nome de Jesus, que estejamos, Senhor, debaixo da tua soberania, que o teu poder, que a tua graça estejam sobre as nossas vidas e nós sejamos alcançados e abençoados, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Abra sua mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. Agora e sempre todos dizem, vamos em paz em nome de Jesus, Deus abençoe todos nós.